Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Jade Castro Rodrigues Bernardes e eu participei de um projeto de pesquisa sobre proteção de dados em perspectiva comparada. Eu dividi a minha apresentação em duas partes. Primeiro, a introdução, em que eu vou falar da justificativa, do propósito, da metodologia da pesquisa, e a segunda parte, em que eu vou trazer os resultados, os dados dos países analisados. Nós vivemos em uma sociedade rede, na qual as atividades de coleta, armazenamento e transferência de dados são fundamentais. Hoje existe uma forte relação entre a economia global e o fluxo internacional de informações, o qual agregou cerca de 2,8 trilhões de dólares ao PIB mundial em 2014. Por isso, fala-se de uma economia movida a dados. Esse contexto de forte dependência dos dados influenciou a produção acadêmica e os debates governamentais sobre o tema, com a elaboração de políticas públicas e leis, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados na União Europeia e a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Embora seja crescente o número de estudos sobre o tema, nota-se uma preponderância de trabalhos nos países envolvidos, enquanto que o sul global ainda carece de estudos. A fim de suprir essa escassez, o projeto PIBIC 2019 dos professores Márcio Iorio e Laura Schertel dedicou-se à análise de leis de proteção de dados na América Latina. Em 2020, os esforços se concentraram no sul da Ásia. Assim, os países foram divididos entre os estudantes e eu fiquei responsável pelas Filipinas e pela Mongólia. Como metodologia, adotou-se o modelo TLIX, que se fundamenta na hermenêutica prescritiva e concreta, nas garantias institucionais e na presunção de finitude da gramática legal. Usando esse modelo, foram analisadas 6 formas institucionais, 28 instituições jurídicas e 51 subtipos de instituições jurídicas. Eu trouxe aqui um exemplo de cada uma delas para entender melhor essas variáveis. Legal Quality, que é qualidade jurídica, é uma forma adicional. Relacionada a essa forma institucional, temos uma série de instituições jurídicas, como o Data Subject, que é o titular de dados. E relacionada a essa instituição jurídica, temos subtipos de instituições jurídicas, como o Right to be Informed, que é o direito de ser informado. Agora que eu apresentei os aspectos gerais da pesquisa, eu vou falar dos seus resultados. Nas Filipinas, há uma Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei nº 10.173, chamada de Lei de Privacidade de 2012, e em 2016, essa lei foi reforçada pelas regras e regulações de implementação. Ela é uma legislação bastante compreensível e na qual identifica-se um número considerável de variáveis. Aqui eu trago uma tabela com o número de variáveis identificado nas Filipinas, comparando com o número de variáveis identificados no Brasil e na União Europeia. Como destaques da lei filipina, eu trago aqui os fundamentos legais. A legislação filipina prevê 6 fundamentos legais para o tratamento de dados, que são circunstâncias em que o tratamento de dados é permitido, e 7 fundamentos legais para o tratamento de dados sensíveis, que são aqueles dados como os relacionados à orientação sexual, raça, opinião política, entre outros. A maioria dos princípios também está presente na legislação filipina, como o princípio da finalidade e da accountability. E essa lei também garante um bom número de direitos aos titulares de dados, e 7 direitos são assegurados, e, inclusive, garante-se a transmissibilidade desses direitos a herdeiros ou pessoa designada em caso de falecimento ou incapacidade do titular, o que é uma previsão pouco comum nos países da região. E agora, apesar de conter essas previsões fundamentais, a lei filipina ela não tem critérios para transferência internacional de dados, o que tornaria praticamente impossível que o país fosse considerado adequado conforme o regulamento europeu. Por outro lado, isso facilita contratos de terceirização com países que apresentam menos restrições, como os Estados Unidos. E agora vamos falar sobre a Mongólia. A Mongólia não tem lei geral de proteção de dados, ela tem uma lei de segredos pessoais de 95, mas essa lei contém poucos dispositivos e a definição de segredos pessoais é muito abrangente, qualquer informação que se revelada pode causar algum prejuízo. No entanto, há uma perspectiva de mudança no cenário regulatório desse país, inclusive contando com rascunho de lei geral de proteção de dados. Então, assim, eu encerro a minha apresentação, deixo aqui meus agradecimentos e informo que na descrição do vídeo há um link para o site do GETEL, que é o Grupo de Estudos em Direito das Telecomunicações da Universidade de Brasília. Para quem quiser saber mais sobre a pesquisa, inclusive, lá tem uma planilha com os dados de todos os países analisados.